Começo do mês de dezembro de 2020 e hoje é dia do provável quadro mais aguardado do canal A Ótica do Dinheiro. Eu tô falando do Carteira do Milhão, onde a gente faz aportes todos os meses e trabalha com o racional da montagem de uma carteira de investimentos de um investidor comum. E quando eu falo de investidor comum, eu falo de um investidor como eu e como você, que faz aportes mensais separando parte dos seus ganhos para investir. E se você quer saber como se comportou a nossa carteira nesse primeiro mês, além do racional e do aporte que eu vou fazer hoje, pega uma água, senta num lugar confortável e vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou David Guedes, esse é o canal Ótica do Dinheiro. Se caso você ainda não está inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora, antes que você esqueça. Se inscreve, já ativa o sininho das notificações também para receber sempre em primeira mão os nossos vídeos aqui. São 3 vídeos por semana e certamente conteúdo que vai agregar muito para você. Então vale a pena se inscrever porque aqui você só tem a ganhar. E já que você está inscrito e faz parte do time, aproveita para deixar aquele like também para ajudar aqui a fortalecer a firma, né? Bom, dito isso, vamos começar então falando sobre o mês da Bolsa. A gente teve aí um mês de novembro bastante atípico, já que a Bolsa subiu aí mais de 14%, foi uma das maiores altas dos últimos meses da Bolsa, e isso com certeza acabou deixando todo mundo que esperava a Bolsa reagir muito feliz, e obviamente que quando a Bolsa tem movimentos bruscos assim, a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela, tanto quando a gente está falando em quedas, quanto em altas mais expressivas. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente analisar aqui a nossa carteira, analisar aqui em detalhes tudo o que aconteceu e fazer o nosso próximo aporte, é importante eu falar aqui para você, deixar bem claro que nada que é falado aqui nesse quadro se trata de recomendação de compra. Muito pelo contrário. A ideia aqui é educar financeiramente, mostrando um pouquinho dos bastidores de uma carteira de investimentos, da montagem, do dia a dia, enfim, como é que a gente pensa uma carteira de investimentos. Esse é o único intuito. E obviamente você pode tirar lições daqui, certamente você vai tirar lições daqui, mas nunca leve essas lições como recomendações de compra. Na verdade, você tira muito mais informação quando você entende os porquês e não quando você simplesmente pega uma ação que está sendo comprada aqui e replica sem exatamente entender por que eu estou fazendo isso aqui na carteira ou por que seria ou não adequado isso para a sua carteira. Bom, então vamos lá que agora o bicho pega. Eu vou mostrar aqui para você na tela do computador, vou compartilhar aqui com você. Agora, no Trade Map, eu estou aqui, é por aqui que eu monitoro a carteira de investimentos, que ele traz todas as informações necessárias aqui para a gente analisar a nossa carteira. A gente consegue controlar os aportes aqui, consegue ver cotação, estudar os ativos, enfim, é extremamente completo. Caso você queira também, assim como eu, ter a assinatura do Trade Map, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tanto o link para você acessar, quanto um cupom de desconto que a gente tem exclusivo aqui, de 10% para assinaturas como a Assinatura Pro, que é essa que eu tenho. Caso você queira fazer a assinatura do Explorer ou do Pro, do Trade Map, não esquece de botar o cupom ali para que você pague mais barato, né? Pague menos pela assinatura, afinal de contas, um descontinho é sempre bom, né? Vamos lá então, dá uma olhada na nossa carteira. Estou aqui na página inicial aqui do Trade Map. E aqui a gente tem carteira, né? Logo aqui na esquerda, ações, renda fixa, carteira. Vamos lá então, em carteira, vamos direto, dar uma olhadinha. Para quem ainda não viu o primeiro vídeo, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, né, o Carteira do Milhão 1, mas é só acompanhar a playlist também, que ali exatamente você vai poder acompanhar o episódio 1, o 2, o 3 e assim por diante. Nós estamos no 2, então o desempenho da carteira aqui é o desempenho de um mês e vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu, né? Bom, olha só, a gente investiu de custo total aqui, a gente tem R$ 9.988,01. A propósito inicial era começar a carteira com R$ 10.000, né? Então, faltou pouquinho aqui para R$ 10.000. Sobraram R$ 11,99. E a gente investiu esse valor e agora a proposta é fazer aportes de R$ 1.500 mais dividendos e sobras do mês anterior. Então, como no mês anterior sobraram aqui R$ 11,59, a gente recebeu aqui, deixa eu olhar para o lado, proventos aqui, ó, R$ 11. Então a gente vai ter aí R$ 22,99
para investir além dos 1.500 que são o nosso aporte, né? Então olha só, o patrimônio agora está em R$ 10.321,76, ou seja, valorizou, né? E aqui a gente consegue acompanhar exatamente a valorização dos ativos, né? Depois com um gráfico comparativo. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? A nossa carteira consolidada subiu 2,64% no mês, né? Já que a gente teve só um mês aqui, enquanto a parte só de ações aqui subiu 4,67%. Os ETFs, aqui na verdade a gente tem um ETF que é o IVVB11, é um ETF em dólar. Como o dólar teve uma queda forte dentro do mês de novembro, né? Caiu, salvo engano, algo em torno de 7%. Em contrapartida, a Bolsa Americana subiu, mas não subiu 7%, né? Então é por isso que a gente tem aqui menos 1,9% de rentabilidade dentro de novembro. Aqui a gente tem um fundo imobiliário, né, que é o BCFF, já vou mostrar para você, subiu 1,39%. Vamos olhar aqui comparação com o Ibovespa. O que a gente tem aqui, né? Descendo um pouquinho. Olha só, esse gráfico aqui está mostrando o Ibovespa, aqui em verde, né? E logo abaixo a gente tem a nossa carteira, né, a rentabilidade da nossa carteira, e bem abaixo aqui a gente tem o CDI. Então a gente tem Ibovespa e CDI. Se a gente quisesse, a gente poderia incluir aqui o IFIX também na comparação. O IFIX está aqui, ficou abaixo da nossa carteira. O IPCA também ficou abaixo da nossa carteira. O dólar ficou negativo, como eu falei. Então, a nossa carteira, como é uma carteira que tem de tudo um pouco, né? Tem fundo imobiliário, só não tem renda fixa até o momento, né? Mas tem fundo imobiliário, tem investimento em dólar no exterior, bolsa de valores americana, né? Em dólar. E bolsa de valores aqui no Brasil, nós perdemos para a bolsa de valores no Brasil, que foi o que mais subiu, natural, extremamente natural, né? Já que a nossa carteira tem uma determinada diversificação nesse início, a ideia é diversificar ainda mais. Então aqui, somando todos os ativos, a gente teve dólar no período, né, desde que a gente aportou, menos 8,19%, IPCA 0,76%, IFIX 0,96%, CDI 0,15%, Ibovespa 14,22% e nossa carteira 2,64%. Beleza, aqui depois a gente consegue analisar a nossa carteira consolidada, aqui o acumulado dela, né, com o CDI, com o Ibovespa, enfim. A gente não tem ainda muito parâmetro porque foi só um mês, então nem carece a gente analisar muito aqui nesse primeiro momento. Depois aqui abaixo a gente vai ter os proventos, né? A gente recebeu sobre o total da carteira 0,11% de proventos, né? Dentro, em se tratando do ativo que pagou os proventos aqui, os dividendos, foi o BCFF, pagou 0,56% do valor que a gente aportou, né? Um valor considerado interessante, um dividend yield considerado interessante. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui em outros parâmetros da nossa carteira. A gente analisa aqui também o risco, tem essa aba aqui para a gente ver, por exemplo, né, qual é o Sharpe da nossa carteira, né? Tá um Sharpe bastante interessante aqui no momento, o Sharpe de fundos imobiliários, né? Na verdade, o Sharpe aqui é o retorno ajustado ao risco, né? Então, tem a explicação aqui sobre o índice de Sharpe. A gente tem aqui o Sharpe versus CDI, né? Não temos aqui ainda o Sharpe versus Ibov. Em breve a gente vai ter, né? Conforme vão passando os meses aqui, a gente vai ter esse parâmetro também. Maior queda que a gente teve na carteira aqui, tanto na carteira total, quanto ETFs, quanto fundos imobiliários, quanto ações, né? Então a gente nota aqui que dentro da nossa carteira, o que caiu mais num dia só foi o ETF, né? O IVVB11, muito puxado também pela queda do dólar, né? Então você imagina que em um dia se cai dólar e cai junto Bolsa Americana, ele puxa bastante para baixo. O beta diário da carteira, né? Beta versus o Ibovespa aqui, ou seja, aqui a gente tem a correlação, quanto sobe a nossa carteira a cada subida do Ibovespa. Então, por exemplo, um beta de 0,53 do Ibovespa significa que até o momento, né, dada a diversificação que a gente tem na nossa carteira, embora seja um período bem curto de estatística para a gente prever alguma coisa nesse sentido, né? Não faça muito sentido, mas só dando uma explicação breve para você, a gente tem aqui Ibovespa sobe 1%, quando o Ibovespa sobe 1%, a nossa carteira sobe 0,53%. Se o Ibovespa cai 1%, a nossa carteira cai 0,53%. Então, esse é o beta para você entender, né? Depois tem os betas dos outros ativos isolados aqui. E logo na sequência aqui a gente tem o VAR diário, o VAR mensal, como eu falei, são dados que vale mais a pena a gente entrar nos pormenores aqui
detalhar um pouco mais eles conforme vai andando a carteira nesse primeiro mês. A gente não tem muita precisão ainda desses dados, né? Depois aqui a gente tem a rentabilidade anualizada da carteira, né? Uma rentabilidade versus risco da carteira. Aqui a rentabilidade versus risco da carteira toda, né? Então, se ela seguisse nesse ritmo, teria aqui uma rentabilidade anualizada de 39,87%, seria excelente, né? Mas é só um mês, como eu falei, então a gente não tem muito parâmetro. Ações 77,83%. Depois a gente vai ter aqui a rentabilidade anualizada do IVVB11, né? O ETF. Tá dando aqui menos 19,04%, porque ele ficou negativo, né? Então ele calcula a rentabilidade anualizada da carteira. Obviamente, repito, a gente tem pouco parâmetro ainda para saber, então nem tanto o céu, nem tanto o inferno aqui nessa rentabilidade aqui anualizada, né? A gente vai começar a ter um pouquinho mais de precisão, esses dados vão ser um pouquinho mais, vão fazer um pouquinho mais sentido conforme vai passando o tempo. Beleza, vamos lá olhar a performance então da nossa carteira. A gente tem aqui 6 ativos, né? Então, de proventos a gente teve R$11, como eu já falei, e o valor aqui, né, atual da nossa carteira, isso a gente já olhou, depois essa parte consolidada, né, em ações a gente consegue ver exatamente aqui as 4 ações, né, Itaúsa, Sanepar, Odontoprev e Cash 3, que é Melius. O valor atual, o resultado de cada uma delas, né? Notem aqui que Itaúsa a gente teve um resultado de R$ 191,25 no mês, né? Um resultado bem interessante. 12,74% foi o que mais puxou aqui na nossa carteira, né? O ativo que mais valorizou. Aqui em ETF só tem EVVB11, esse negativo, R$ 40,10, e depois fundo imobiliário, o BCFF11, onde o nosso resultado foi de R$ 27,28, 1,38%. Aqui a gente tem o extrato, né, onde mostra aqui todas as compras que a gente já fez. E por último a gente vai ter aqui os R$11 de dividendos, né, de proventos recebidos do BCFF. 22 vezes 0,50, né, são 50 centavos, vezes 22 cotas, e a gente chega nesses R$11. Aqui a gente tem as operações, os detalhes, proventos, a gente só tem desse mês, e a agenda a gente já consegue observar aqui do lado que Odontoprev, uma das ações da nossa carteira, vai pagar dividendos aqui 0,13, né, são 13 centavos, arredondando aqui quase 14 centavos por ação, vai pagar aqui em 9/12 de 2020, já está aqui no calendário. Bom, dito isso, agora a gente vai para o aporte do mês. Então primeiro eu vou comprar aqui, porque a gente já está no final do pregão, e depois eu vou explicar o racional do porquê eu estou comprando essa ação. Na verdade, os R$ 1.500 desse mês vão ser destinados, né? São 1.522 que a gente tem, com alguma coisinha, vão ser destinados para uma determinada empresa aqui. Você já vai ver qual é. Essa querida aqui, Energias do Brasil, é a empresa para a qual a gente vai destinar o aporte nesse momento. Então, a cotação dela aqui, R$ 18,92 nesse momento, né? Agora R$ 18,90. Vamos lá, vamos mandar bala aqui numa ordem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quanto que a gente consegue comprar de Energias do Brasil com R$ 1.522? Não vai dar um lote inteiro de 100, então a gente vai diminuir aqui para 80 unidades de ENBR 3 e vamos aqui confirmar. Então agora eu estou confirmando aqui a compra na nossa carteira, dia 2 de dezembro de 2020. E sobrou da nossa carteira aqui, segundo os meus cálculos, R$ 9,99. Vão ficar para o próximo aporte. Até o momento, então, a gente ficou com a seguinte carteira. Em ações, nós ficamos aqui com a Odontoprev, uma empresa de saúde, Sanepar, uma empresa de saneamento, Melius, que é uma empresa de cashback, setor de tecnologia, Itaúsa, que é uma empresa do setor financeiro, né, uma holding, majoritariamente do setor financeiro, e Energias do Brasil, que é uma empresa do setor elétrico. E agora eu vou explicar um pouquinho do porquê da decisão de uma empresa do setor de energia elétrica e porquê de ser Energias do Brasil. Bom, o setor elétrico em si é um setor que costuma trazer uma boa previsibilidade de receita para as empresas. Então, quando as empresas são boas empresas, têm bons indicadores, são empresas com uma boa governança,
como é o caso da Energias do Brasil, ela tende a conseguir se programar melhor para novos projetos, assumir grandes compromissos e honrar com eles. Não sofre tanto com grandes crises comparado à média das outras empresas da bolsa. São empresas sólidas, perenes e quando estão bem posicionadas no mercado, tendem a sempre aumentar a receita, sempre aumentar o lucro e consequentemente os dividendos, porque essa é uma outra característica das empresas do setor. Elas costumam pagar bons dividendos. Para a saúde da nossa carteira aqui isso é bastante importante, já que quando uma empresa paga bastante dividendos e ela distribui lucro de fato, isso acaba tornando a carteira um pouco mais volátil e diminuindo o risco também. E para nossa carteira aqui em específico, como a gente se dispôs a correr um risco um pouquinho maior aqui quando eu comprei Cash 3, que é uma empresa que recentemente abriu IPO na bolsa e tende a ser mais volátil do que a Energias do Brasil, por exemplo, é saudável a gente equilibrar, e uma elétrica, ao meu ver, não poderia faltar nessa nossa carteira. Bom, e por que Energias do Brasil? Primeiro, porque é uma empresa que eu enxergo ainda como uma empresa descontada. Ela não é a mais descontada do setor, mas ela também não é a mais cara do setor hoje. Ela está num preço um pouco abaixo do justo, ao meu ver, e ela tem também algumas características de crescimento em paralelo a características de distribuição de dividendos. Então, ela é uma empresa que não é madura de fato ainda, ela ainda está em crescimento. Um dos sinais disso é quando a gente olha para o patrimônio líquido da empresa, e esse patrimônio líquido é crescente, é constante esse crescimento. E outra coisa que agrada bastante é que ela trabalha também com uma boa diversificação, porque dentro do setor de energia elétrica a gente tem empresas que trabalham com transmissão de energia, a gente vai ter outras empresas que trabalham com geração de energia e outras empresas que trabalham com comercialização e distribuição de energia elétrica. A Energias do Brasil é extremamente diversificada nesse quesito, porque trabalha em todas essas frentes. Então, se por acaso alguma dessas áreas vier a ser afetada em algum momento por alguma regulação ou algo do gênero, a Energias do Brasil, por não estar 100% exposta em alguma coisa, e pode ser que essa regulação venha em determinado segmento e seja exatamente onde a empresa atua. Então, como a Energias do Brasil não tem só uma área de atuação, ela tem várias, ela tende a não ser atingida da mesma maneira que uma empresa que atua numa área específica e justamente aquela área sofreu com determinadas regulações. Vale falar aqui também que, embora esse não seja um vídeo de análise, a gente não vai fazer uma análise minuciosa dos indicadores da empresa aqui, mas sim, é muito importante a gente analisar tudo isso, e foi isso que eu fiz exatamente. Na verdade, eu já acompanho a empresa há um bom tempo e é por isso que eu estou acrescentando na carteira. Tenho Energias do Brasil também na minha carteira pessoal, então faz bastante sentido dentro dessa composição que a gente está montando aqui, ter Energias do Brasil por todos esses motivos. Então, por isso, nesse aporte, ela foi a empresa escolhida. Bom, antes de concluir esse vídeo, vale a pena ressaltar que o objetivo dessa carteira é acumular cada vez mais patrimônio, gerando também cada vez mais dividendos, com esses dividendos comprando outras ações, outros fundos imobiliários, gerando uma verdadeira bola de neve. Depois a gente vai passar a introduzir outros conceitos nessa carteira. No momento a gente está só entendendo um pouquinho da diversificação, está simulando realmente o começo de uma carteira de investimentos aqui, que eu estou montando. E já no próximo episódio a gente vai acrescentar algumas coisas que vão nos acompanhar para o resto da jornada. Lembrando que o objetivo da nossa carteira aqui é chegar em algum momento em R$1 milhão. Quanto tempo isso vai demorar? Depende. A gente vai alinhar isso, talvez não no próximo episódio, talvez em outro episódio. Em cada episódio a gente vai acrescentar alguma coisinha diferente, alguma pimentinha aí, mas eu já posso adiantar que certamente a gente vai chegar nesse primeiro milhão muito antes do que você pode imaginar nesse momento. Bom, e se você não quiser acompanhar toda essa jornada sozinho, eu aconselho muito que você clique num dos botões aí de compartilhamento e mande para as pessoas que você quer que acompanhem a jornada junto com você. Dito isso, eu fico por aqui, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like, a gente se vê no próximo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.